Boa tarde a todos, amigos e irmãos gentios na fé. Irmãos, hoje eu vou trazer para vocês uma palavra que se encontra no livro de Mateus, aonde Jesus chamou aos 12 e deu a instrução aos 12, dizendo assim, Mateus capítulo 10, versículo 5 diz assim, Jesus dizendo aos 12, veja bem, que Jesus quando chamou os 12, eram os 12 judeus destinados a pregar o evangelho para o povo judeu. Então vamos lá, a nossa seguinte palavra. Diz assim, Jesus chamando os 12, dizendo assim, a esses 12, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Pois bem, sabemos que o evangelho que Jesus ministrava, pregava, era para os judeus. Jesus escolheu os 12 apóstolos judeus para ministrarem ao povo de Israel as ovelhas perdidas. Então aqui está ficando bem claro que Jesus está enviando os 12 para pregar, essa instrução era para pregar as ovelhas de Israel, ao povo de Israel. Não era para eles ir para os gentios e nem para os samaritanos. O povo judeu não se dava com os samaritanos. Veja bem, gentios eram aqueles que não procuravam por Deus. Era um povo excluído. Veja bem, como nós nos dias de hoje, muitos estão sendo enganados. Sabe por quê? Porque o povo não gosta de ouvir a palavra de Deus. O povo não escuta a voz de Deus. Talvez você diga, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? A voz de Deus não se ouve. A voz de Deus está na Bíblia, está na palavra de Deus. Você entende ela pela palavra. A palavra de Deus que é a voz de Deus. Deus precisa colocar ministros, pessoas para ministrarem a palavra, para falarem com você. Então você do outro lado aí está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra que eu quero dizer para vocês, que Jesus enviou eles aos 12, veja bem que nos dias de hoje, a comparação do evangelho carnal que nós tivemos, ainda estão pregando o evangelho de judeus para os gentios. Você não é judeu, você não é samaritano, você é gentil hoje. Para nós, a ministração do evangelho nos dias de hoje são as cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Esse é o evangelho para os gentios. Para nós, os gentios. Gentios quer dizer nós que não era o povo escolhido por Deus. Mas, quando Jesus morreu, se cumpriu toda a palavra. E ele arrebatou o apóstolo Paulo, dizendo, vai e ministre a palavra aos gentios. Diz a eles que são meus escolhidos, pois o povo judeu não creu nele. O povo judeu não aceitou Jesus. Então vamos ver qual foi a instrução que Jesus deu aos 12, dizendo assim, mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na medida em que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expeli demônios. Sabe por quê? De graça recebeste, então de graça dai. Amém? Veja bem, que Jesus estava falando para eles, dizer que está próximo o reino dos céus. Nós já vivemos, desfrutamos as bênçãos de Deus aqui nessa terra. Mas como o povo não conhece a palavra de Deus, não quer saber com as coisas de Deus, eles ouvem esse evangelho que é para os judeus. E aí os lobos devoradores, esses pastores, que não têm nenhum discernimento da palavra de Deus, pois não foram enviados por Deus para ministrarem a palavra, então lerem uma passagem dessa e aplicam na vida dos gentios, desse povo que não conhece a palavra de Deus. Então fica enganando as pessoas com esse evangelho. Então veja bem que nós, nos dias de hoje, nós não temos nada a ver com esse evangelho que estão ministrando por aí. Esse evangelho que Jesus estava falando, que é de graça recebeste, era de graça que era para dar.
Diz assim o versículo 9: não proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de cintos, nem de alforje para o caminho, nem de sandálias, nem de túnicas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai aqui, que neles digno é, e ali ficai até vos retirardes. Quando Jesus falou, vão, preguem o reino de Deus, era para ser de graça. Não era para levar alforje no caminho, para colocar dinheiro. Não era para levar túnica, não era para levar sandália, não era para levar nada. Era para ir com a roupa do corpo, para ministrar a palavra. Sabe por quê? Porque foi dado de graça. Hoje os pastores abrem igrejas, principalmente para falar em dízimo, fazer campanha, fazer com que as pessoas ajudem a tal obra que se diz de Deus. Entendeu? Muitas das vezes as pessoas ofertam dízimo, fazem campanhas e não sabem que estão sendo enganados. Pois dízimo, campanha, isso não se faz com o povo gentil, porque para nós o gentil foi dado de graça. Para aquele povo também era de graça, mas como eles não queriam que eles vivessem pela lei. Então, veja bem, então o povo até dia de hoje entrega, devolve dízimo, achando que por ele devolver o dízimo, por ele dar o dízimo, por ele pagar o dízimo, ele acha que ele é abençoado. Mas a Bíblia diz que não era para adquirir esses bens, não era para levar alforje no caminho, para arrecadar dinheiro, para arrecadar ouro, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então quer dizer, na cidade onde que vocês forem ministrar, pregarem a palavra, aonde vocês forem recebidos, ali as pessoas te acolham e te ajudem a se manter em pé. Entendeu? Digno é o trabalhador do seu salário. Quer dizer, se a pessoa quiser te doar alguma oferta, quiser te ajudar, se ela for convencida pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, ela te ajudará. Mas não é para você tirar das pessoas, pregar dízimo, fazer campanha, votos, subidas ao montes, para que a pessoa se compadeça e ajude, sem ter o conhecimento, sem ter o temor a Deus. Então se aproveitam desse evangelho para tirar do povo gentil aquilo que foi dado. Então não caia nessa. Leia a Bíblia, medite na palavra. Diz assim, capítulo 12: ao entrardes na casa, saudai, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne a vós mesmo a vossa paz. E se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi ao pó e aos vossos pés. E em verdade vos digo que haverá menos rigor para Sodoma e para Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Bem sabemos que essa palavra estava sendo falada para aquelas cidades. Aquele povo não queria ouvir a palavra. Haverá menos rigor para aquelas pessoas. Então vemos que no dia de hoje se aproveitam, falam de um evangelho que não é se dado a ministrar nos dias de hoje. Esse evangelho era para os judeus. Para nós, os gentios, depois que Cristo morreu lá na cruz, Ele nos justificou, nos salvou. Então, se você quer devolver teu dízimo, quer dar oferta, você faça isso voluntariamente de graça. Faça isso de boa fé, de boa vontade. Não faça querendo retribuir, achando que tudo que você fazer, tudo que você der pela obra de Deus, será recompensado pelo seu jeito de ser. Então isso é uma das palavras em que nos dias de hoje estão aplicando na vida do povo. E o povo, como não tem conhecimento, acaba se envolvendo nessas igrejas e ajudando aos pastores. E os pastores estão aí se engrandecendo, se enriquecendo com palavras que não foi dado a nós, os gentios. Então, fica para você o alerta, você que congrega nessas igrejas, entenda que esse evangelho que Jesus tinha escolhido os 12,
era para pregar para os judeus, não era para nós gentios. E não era para eles ir fazer campanhas e cobrar dízimo, era para eles ministrarem a palavra. Mas muitas das pessoas gostam de negociar com Deus. Então vão na igreja, tudo que o pastor fala, eles fazem. Porque não tem conhecimento, porque não querem nada de compromisso com Deus. Então qualquer um nos dias de hoje abre igreja, pede dízimo, oferta, por causa do dinheiro. Mas não porque querem falar do evangelho. Então esse evangelho para os gentios está oculto nos dias de hoje para as pessoas. As pessoas nem mesmo querem abrir a Bíblia para dar uma olhada, ver o que o seu pastor está pregando. Eles têm preguiça de conhecer a verdade. Então estão sendo enganados. Então fica um alerta para você que está ouvindo o evangelho de judeu e você que é gentil, fica esperto, porque os fins dos dias estão chegando e os lobos devoradores estão cada vez mais aproximando das pessoas e retirando a lã e tirando a gordura do povo de Deus.